GHM33 foi publicado aqui em setembro de 1991 e é onde a Abril resolveu adicionar as histórias novas da revista do Surfista Prateado que a Marvel tinha relançado em 87. Naquela época ainda tinha uns 4, 5 anos de diferença de cronologia. Só que como muitos GHMs, a Abril aproveita para ter um personagem principal na capa, mas insere outra história junto, né? E aqui ele aproveitou para inserir essa história do Quarteto Fantástico, onde o Coisa está voltando para a equipe. O Coisa tinha ficado lá no planeta de Guerras Secretas, porque ele podia voltar à forma humana. Só que lá acabou também não dando certo. Quando ele volta para a Terra, ele tá na merda, porque ele descobre que a Alice, a mina dele, tá ficando com o Johnny e tal. Então ele abandona a equipe, tá puto com o Richards, porque descobre que tinha uma época que o Richard sabia como voltar ele à forma humana, mas não quis voltar porque achou que só assim dava certo o relacionamento dele com a Alice. Então ele desiste da equipe e vai para a Ilha Monstro se juntar ao Toupeira. E o Richard está mal, assim, com peso na consciência, e vai atrás dele. Ele descobre lá o Coisa fazendo parte da equipe do Toupeira. Os caras brigam no começo e tal, depois a Coisa percebe mesmo que o Toupeira vai acabar fazendo coisas, vai acabar matando pessoas e ele luta lá para libertar a equipe e no final da edição volta para o Quarteto Fantástico. É uma história originalmente publicada naquele mês de 25 anos de aniversário da Marvel, então a capa original é aquela que vai ter um Coisa aqui e vários super-heróis em volta, assim, e também tem mais páginas. Mas outra coisa curiosa dessa história é que ela foi desenhada assim por aquele que tem assim vários artistas, cada um fazendo algumas páginas, e a Abril só conseguiu colocar o crédito disso mais pra frente no meio da história do Surfista Prateado. Então aqui tem os créditos daquela história com todos os desenhistas, só que fica confuso, porque parece que é também dessa história do surfista, mas é só dessa primeira parte do quarteto. E aqui a segunda metade dessa revista vai ser Surfista Prateado 1 e 2, que a Marvel relançou em 87. E o que eu acho engraçado, eu achava que o surfista estava livre da Terra faz tempo e tal, mas ele estava preso desde os anos 60, lá, desde aquelas histórias originais dele. E só que ele vai conseguir se libertar. É uma história meio boba o motivo, tal. Os Skrulls estão prendendo a Nova e forçando os Galácticos a destruir os mundos dos Kree e tal. E os Skrulls mandam o campeão para deter o surfista, para o surfista não interferir. Só que se eles não tivessem mandado o campeão, o surfista nem ia saber disso tal. E, enfim, às vezes essas histórias iniciais têm uns argumentos meio bobo assim. E aí o surfista derrota o campeão e ele fala desse plano e aí ele vai... E o surfista só que fala, pô, eu tô preso na Terra, como é que eu vou escapar? Só que daí eles encontram com o Quarteto Fantástico e começam a pensar em formas de escapar. Eles fazem uma recapitulação de todas as vezes das histórias antigas do surfista que ele tinha conseguido escapar da Terra. Parece até aquela coisa do Caverna do Dragão. Sempre que ele conseguia escapar, acontecia alguma coisa que fazia ele voltar para a Terra. E aí eles têm os lances e falam, não, vamos tentar sair só você sem a prancha, e depois você desmaterializa a prancha e traz. E não é que era exatamente isso. E aí o surfista fica livre da Terra e ele resgata a Nova, leva de volta para o Galácticos, e o Galácticos perdoa ele e tira de vez a barreira que bloqueava ele na Terra para ele ir e voltar assim, sem precisar deixar a prancha e desmaterializar essas coisas todas. A história seguinte vai ser a do número 2, ele voltando a Shambhala, e aí ele encontra a mina dele e tal, só que assim, bem no estilo Surfista Prateado, sempre tem que acabar triste. A mina dele fala, não, mas agora eu fui escolhida como princesa, eu preciso reconstruir o nosso planeta e, enfim, eu amo você, mas não podemos ficar juntos. E aí ele vai embora triste, assim. O interessante dessa história do surfista é que eu gostei bastante da arte do Roger Marshall. É um artista que eu não conhecia muito, e parece que ele é mais famoso por umas histórias do Batman. Ele morreu em 2007.
E a Panini tem até um encadernado de histórias do Batman só com esse artista. E ele tem esse traço um pouco mais europeu, assim, de ter assim uma elegante, de ter umas partes mais detalhadas, mas em geral ele é simples, assim. Acho que combina com o estilo do surfista e até um contraste com a arte que vem depois do Ron Lim, né, que é super detalhada, assim. Então ele vai ter assim essas partes que o surfista e alguns personagens são bem simples, o cenário, e de repente começa a ficar mais detalhado em algumas partes do desenho. Então assim, essas duas histórias são, tanto do quarteto quanto do surfista, são mais simplórias. O que realmente eu mais gostei desse GHM acaba sendo essa arte do Roger Marshall.